que é melhor comer? Pão, torrada ou tapioca? Essa é uma das principais dúvidas também que eu recebo no consultório. Se pode comer pão, ou então se é melhor trocar esse pão por tapioca. Ah, mas eu tô colocando torrada no café da manhã, será que pode ou não? Normalmente, esse medo está relacionado mais à questão, esse medo de comer, mais à questão de medo de ganhar peso do que propriamente a esse ajuste de alimentação ou de nutriente no seu dia a dia. Então vamos lá nesse vídeo entender qual seria o melhor para você, o pão, a tapioca ou a torrada. Meu nome é Ana Luísa Almeida, eu sou nutricionista, especialista em fitoterapia e saúde LGBT. Vamos lá para mais um novo conteúdo. Bom, nós já falamos sobre esse assunto em um outro vídeo aqui no canal, que inclusive vou deixar aqui na descrição para você, ou então vai aparecer aqui na tela o link para você assistir depois, que é esse medo de comer carboidratos. E aí essa dúvida sobre qual é melhor, o pão ou a tapioca ou a torrada, vem justamente por conta dessa carbofobia, vamos dizer assim, que é esse medo em consumir carboidratos. E isso justamente acontece por conta de dietas restritivas, dietas da moda, ou então, às vezes, conteúdos de influencers que acabam trazendo essa dicotomia nutricional, classificando um nutriente como bom ou ruim, um alimento como certo ou errado. Então, pode ou não colocar esse alimento na sua refeição. E normalmente o vilão da história vai ser o pão. Então, pães não podem ser consumidos, então vamos trocar por tapioca ou então por torrada, e olhe lá se torrada também pode, em alguns casos também não, mas aí a gente está falando justamente desse medo de consumir o nutriente que acaba sendo transportado ali para esse consumo alimentar. E aí, normalmente, quando a gente fala sobre essa dicotomia alimentar, a gente acaba comparando esses alimentos. Então, comparando um pão com uma tapioca, ou então a torrada com uma tapioca, e tentando classificar isso como certo ou errado. Não tem como a gente classificar esses alimentos e fazer essa comparação. Por quê? Cada alimento é diferente um do outro, vai ter uma composição nutricional diferente. E quando a gente compara, você está comparando a sua rotina com a de outra pessoa que é totalmente diferente da sua. A sua história de vida para começo de conversa vai ser completamente diferente. O seu dia a dia é outro. Então não podemos trazer essa comparação. Por quê? Isso só vai te gerar uma sobrecarga emocional, um estresse praticamente desnecessário ali naquele momento de você pensar qual alimento você pode colocar no seu café da manhã. Se você pode comer o pão ou se você pode comer a tapioca. E na verdade, você pode comer o que você quiser. A gente precisa avaliar qual que é o contexto que você está inserindo esse alimento e entender qual a quantidade que você vai consumir. A partir daí, a gente pode começar a entender melhor quais são essas escolhas mais adequadas no seu dia a dia, levando em consideração as suas individualidades. Então, quando a gente pensa quais são essas diferenças de um alimento para o outro, na verdade, não vai ter um melhor ou pior. O pão, ele é um clássico aí da culinária milenar, a gente pode dizer assim, na gastronomia ele tem uma história muito rica e linda. A gente pode pensar em incluir talvez pães que são integrais, pães de fermentação natural seriam muito interessantes também, mas é importante você colocar o pão que você gosta de comer, aquele que faz sentido para você. Pensando em opções que sejam talvez sem glúten, aí sim nós temos a tapioca. Então, se você é uma pessoa que tem essa alergia ao glúten, se você tem a doença celíaca, colocar uma tapioca vai ser o mais adequado para você, porque a gente evita que você tenha essa ativação ali de todo um processo inflamatório do seu corpo. Então, aí a tapioca seria interessante, mas às vezes essa tapioca faz parte da sua cultura alimentar. Tá tudo bem você incluir esse alimento também. Não tem problema nenhum, a gente pode pensar em combinações com os recheios, ou então às vezes até colocando um pouco de chia para melhorar a absorção dos carboidratos, pode ser interessante. E aí torrada, a gente pensaria numa praticidade, então se você não tem tempo para comprar o seu pão fresco pela manhã, ou então padarias são muito distantes de você, ou não conseguiu organizar isso um dia antes, ou não tem tempo para fazer aquela tapioca, talvez colocar uma torrada
pode ser muito mais prático e você tem uma alimentação ainda assim muito equilibrada no seu café da manhã, como essa primeira refeição super importante no seu dia. Você também pode optar por exemplo, torradas que sejam integrais, que tenham uma quantidade interessante de fibras, e aí a gente consegue equilibrar esse consumo alimentar da melhor forma possível. Mas não tem como colocar um como sendo superior ao outro. Vai depender da sua rotina, vai depender das suas preferências alimentares. Pensando nisso de não ter um alimento que seja superior ao outro, nós vamos entender melhor qual é essa composição da sua refeição. O que compõe? Então, você come o pão com o quê? Você coloca o que na sua tapioca como recheio? E essas torradas? O que você passa nessa torrada e quais são os outros alimentos? É por isso que quando a gente pensa em montar esse seu prato no café da manhã, a gente trabalha muito dessa sua liberdade de escolhas. Então, você pode escolher aquilo que você está com vontade de comer. Sim, podemos pensar nessa composição nutricional do seu café da manhã, então o que compõe as suas escolhas, mas sem deixar de considerar aquilo que é importante para você, para o seu dia a dia e para a sua rotina, pensando muito nas suas preferências alimentares. Então, se você não gosta de determinado alimento, por que você vai colocar ele no seu café da manhã? Por exemplo, para mim não faz sentido comer ovo no café da manhã, eu não gosto. Por que eu tenho que colocar ovo? Só porque ele foi classificado agora como sendo superior a outros alimentos? Não. Eu vou consumir essa proteína de outra forma, que não seja através do ovo, e tá tudo bem. Nem por isso eu deixei de ter um café da manhã que seja nutritivo. E aí, trazendo essa liberdade de escolhas para o seu dia a dia, você começa a construir essa sua relação mais interessante com a comida, sem ter essa dicotomia nutricional, sem classificar algo como certo ou errado, como bom ou ruim. Você pode ir mesclando as suas escolhas e tá tudo bem. E pra gente finalizando a nossa conversa por hoje, lembre-se que é muito importante que você faça as suas escolhas sem culpa. Não vai existir certo ou errado, vai existir aquilo que funciona para sua rotina e para o seu dia a dia. Cada alimento vai ter a sua importância e vai ter o seu valor nutricional também. E nós podemos encaixar ele na sua alimentação de forma equilibrada, fazendo com que você ainda assim atinja os seus objetivos. E se você gostou desse vídeo, continue aqui para a gente continuar conversando sobre como construir essa sua liberdade alimentar. E não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.